Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. Estamos na casa do Pai. E o que o Senhor colocou no meu coração está no Evangelho de João, João 11. João 11, 43. Apenas um versículo e nós vamos decorrer depois sobre o texto, né? João 11, 43 diz assim: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vou fazer mais uma oração. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, eu suplico pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias. Peço perdão, Senhor, pelos meus erros, por tudo aquilo que faço e não Te agrada, Deus. Perdoa, Pai. Vem com Teu poder e com a Tua graça nesta hora, Senhor. Falar, Senhor, em cada coração que aqui se encontra. O Senhor ministrou tão fortemente ao meu coração esta passagem, Deus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nesta manhã, Pai, que está neste lugar, na qual nós já sentimos, Senhor, a Tua presença, possa falar com cada vida que aqui se encontra, Deus. Abençoa, Senhor. Derrama o Teu poder e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então esta passagem, né, está ali no Evangelho de João, uma passagem bem conhecida, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? É uma passagem que é muito pregada, e é o ponto alto, a gente vê assim dos milagres que Jesus fez, né? A ressurreição. Porque quando Jesus ressuscita, né, a gente vê ali que Ele vence a morte. E é o que a humanidade mais teme, né? Todo mundo tem medo assim de morrer. E Jesus, Ele vence. Porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição. E este texto, ele está cheio de revelação, né? Ele está cheio de ensinos. Logo no início, no versículo 1, né, desse capítulo 11, eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas tem ali também, que está escrito assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, nesta passagem, a gente observa que havia um problema na casa de Marta e Maria. Tinha uma enfermidade que não era uma enfermidade simples. Como elas, né, andavam com Jesus, elas conheciam Jesus, Lázaro era amigo de Jesus. O texto diz que é o amigo que ele ama. Então ela, sabendo desta enfermidade, ela pega e pede para alguém, o texto não fala quem, mas ela pede para alguém ir falar para Jesus, né, que Lázaro estava doente. E ali no versículo 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Onde estava Jesus, né? Que demorou 2 dias para ele sair do lugar. Ele escuta que o Lázaro está doente e demora ainda 2 dias.
A gente pode observar no texto, né, quando a gente volta no capítulo 10, a gente verifica que Jesus estava ministrando, Jesus estava ali pregando, e no versículo 22 de João 10, diz que ele estava em Jerusalém. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Põe o 23 também. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então Jesus estava lá em Jerusalém, falando, né, ministrando. E ali tinham os judeus que estavam questionando se Jesus era realmente o Messias. E Jesus, ele não deu uma resposta para ele. E quando Jesus não dá uma resposta, eles ficam revoltados, eles se indignam, né? E aí eles pegam pedras para atirar em Jesus, como está ali no 31. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. E Jesus, ele pega então e sai dali. E a palavra nos fala no versículo 40, João 10, 40. E retirou-se outra vez além do Jordão para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então ele foi para um lugar distante de Jerusalém. Nos dias de hoje, este lugar não fica nem no território de Israel. Ele fica na divisa entre Israel e a Jordânia. Fica no lado leste do Rio Jordão. Então Jesus vai para este lugar por uma questão de segurança. E Lázaro, como nós vimos ali no capítulo 1, né, no verso 11, era de Betânia, uma cidade que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, que era na região da Judéia, que ficava do lado leste, né, como nós vimos em João 10, 40. E nós observamos que Jesus ficou lá por 2 dias depois que ele soube, né? Então a gente tira uma lição já dessa passagem aqui, desse pedaço, né? E essa lição é que nós nunca devemos transferir para outras pessoas aquilo que nós precisamos. Porque Marta e Maria, elas não foram. Elas pediram para alguém. E essa pessoa vai fazer um favor. Então essa pessoa vai. Então o texto não fala se ela foi rapidamente. Ou se ela primeiro passou na casa dela, foi se alimentar, né, foi ver alguma coisa para depois chegar até Jesus. Então eu vejo que nós não podemos terceirizar aquilo que nós sabemos que é urgente para nós. Só nós sabemos o tamanho da nossa dor, o quanto é urgente aquilo que precisamos. Então não dá para terceirizar. Nós temos que buscar imediatamente tudo aquilo que necessitamos, né? Mas muitas vezes o comodismo faz com que ficamos parados, né? E queremos terceirizar. Então existe muita gente que quer um milagre na sua casa, quer um milagre na sua vida, mas terceiriza. É muito mais fácil, vou ali pedir para a pastora orar, eu vou pedir para os meus irmãos vir aqui na minha casa. Não que seja errado pedir, mas tem coisas que é só entre você e Deus. Tem coisas que você tem que fechar o seu quarto, dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Buscar a presença de Deus. Porque somente Ele, né, pode resolver os seus problemas. A igreja está aí para te ajudar, né, para te incentivar a buscar a Deus. Mas é você que tem que dar o primeiro passo. Você que precisa do milagre.
Eu e você precisamos, né, observar isso, né? Nós que sabemos o tamanho da nossa dor, então nós temos que ter uma atitude de fé, né? No capítulo 11, no verso 4, então vai falar que ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, se a morte, né, se a enfermidade não era para a morte, por que Lázaro morreu? Né? Então, nós observamos que existem dores, que ela é de um certo tamanho, mas porque demoramos ou terceirizamos, essa dor aumenta. E aí faz com que Deus, para a gente, né, o que a gente sente é que Deus está demorando. Mas Deus, Ele tem o tempo dele, o tempo certo de cada coisa. Nós é que ficamos ansiosos, né, para receber, porque queremos, porque necessitamos. Mas Deus, Ele está no tempo dele. E João ainda fala ali nos versos 11 ao 14, né? E isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então a tua crise, a tua dor, a tua dificuldade, né, não é uma surpresa. Algumas coisas em nossas vidas, né, retardam, mas Jesus sabe o tempo e o propósito que Ele tem. No verso 15, fala assim: por essa causa me alegro, e de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com Ele. Então parece assim até um pouco contraditório, né? Lázaro morre e ele fala que se alegra, né? É importante a gente entender bem essa situação, né? Então aqui no texto fala, no 15, né? Para que possais crer. Quem é que precisa crer, né, que Jesus ia fazer um milagre tão grande, né? Na casa de Marta e Maria estavam quem? Lá estavam os judeus, né? Aqueles mesmos judeus, né, que Jerusalém de Betânia é uns 3 quilômetros, né? Então, quando souberam da morte de Lázaro, né, foram lá para fazer o sepultamento, né? Então, os judeus, aqueles que tentaram apedrejar Jesus, estavam ali, junto com Marta e Maria, né, para fazer o sepultamento, consolá-las, né? E no verso 16 diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também para morrermos com ele. Porque Jesus falou, né, quando ele soube: vamos para lá. E se lá estão os judeus que iam apedrejar Jesus, aí Tomé já falou assim: então vamos, né, já que o Senhor falou que vai, então vamos morrer todo mundo, então. Porque quando chegar lá não vai ter, né, saída, né? Então eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Mas
Deus faz um milagre. E eu creio que nessa manhã o Senhor também quer fazer um milagre. Basta somente o teu posicionamento. Eu creio que o Senhor quer agir. A gente sabe que existe vários Tomé, né? Várias pessoas que ficam assistindo, né? E tentando só te confortar. No verso 20, diz assim: Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Maria foi até Jesus, mas Marta, não, quem foi até Jesus foi Marta. Maria, né, que ficou em casa. E essa Maria é aquela mesma que fala ali no versículo 2, né, que derramou bálsamos nos pés de Jesus, né, enxugou os seus cabelos, né, enxugou os seus pés com os seus cabelos, né. Então essa Maria agora ela fica em casa. E fica com quem? Com os judeus que estavam consolando. E isso também nos traz uma lição. Muitas vezes também existem pessoas que ficam ao nosso lado, nos consolando, trazendo assim, sabe, um conforto, mas quer que a gente permaneça na nossa dor. Resolve alguma coisa ficar em casa, quando a gente sabe que Jesus está ali. Então precisa de um posicionamento. Precisa sair de casa. Não é em casa que a sua dor vai ser curada. Não é em casa que vai ser resolvido os seus problemas. Então as circunstâncias da vida que nós não podemos perder a nossa fé. Existem os Tomé, existem as pessoas ali falando, né? Tentando nos consolar do seu jeito, mas temos que tomar uma atitude. Nós não podemos deixar com que as circunstâncias da vida roubem a nossa fé. E o que é a fé? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é acreditar naquilo que não vemos. Olha o texto: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Muitas vezes nós não vemos os nossos milagres, aquilo que necessitamos, mas pela fé nós acreditamos que vai surgir. E Deus nessa manhã, Ele quer ressuscitar sonhos, projetos, planos, famílias, filhos, vida espiritual, vida financeira, vida ministerial. Jesus, Ele vai ressuscitar. E para que isso aconteça, precisamos somente crer. Ficar firme na posição que o Senhor nos colocou. Os versos 25 e 26, vamos andando aqui no texto. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Jesus está dizendo: se você crer, Ele vai fazer um milagre, Ele vai ressuscitar vidas. Tudo que está morto na sua vida vai ser ressuscitado. Basta você crer. O verso 33 fala assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Então esses judeus, né, que estavam na casa dela, eles estavam ali consolando e permanecendo na dor, confortando, né? Mas Deus, Ele tem algo maior para fazer. Eles tinham sepultado já Lázaro, né?
nos versos 38 a 39, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo, que era uma gruta, e cuja a entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Nesta passagem, a gente verifica que Jesus manda tirar a pedra. Mas lá no Evangelho de Mateus 28, 2, a gente verifica no texto assim: eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Então, nessa passagem, quem tira a pedra? Quem tira a pedra, igreja? O anjo do Senhor, está escrito ali no texto. Então, foi o anjo do Senhor que tirou a pedra. E do Lázaro, por que Jesus manda tirar? Essa passagem é da ressurreição de Jesus. Então a gente observa que quando o inimigo coloca uma pedra, Deus envia anjo para tirar. Mas quando você mesmo coloca a pedra, Deus determina que você primeiramente tira a pedra para depois o milagre acontecer. E nesta manhã o Senhor pergunta para mim e para você: qual é a pedra que você precisa tirar? É a pedra da incredulidade? É a pedra do pecado? É a pedra do engano? É a pedra da falta de fé? Qual é a pedra que você precisa tirar para que este milagre venha acontecer na sua vida? Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor, Ele quer fazer, mas precisamos ter essa atitude de fé. Precisamos tirar a pedra, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E o Senhor, Ele quer fazer o milagre, Ele quer ressuscitar. E a gente observa, né, na parte B desse versículo 39, né, que disse Marta, irmã do morto: Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Então nós observamos que muitas vezes nós não queremos tirar essa pedra porque ela cheira mal, porque fede, porque tem algo ali que precisa ser tratado, precisa ser curado. Existe algo muitas vezes em nosso caráter que precisa ser modificado. E o Senhor nos chama a atenção para isso, para que venhamos a mudar a nossa atitude, para que venhamos colocar para fora, mesmo que cheira mal, né? Mesmo que esteja apodrecido, mas o Senhor é aquele que restaura, é aquele que ressuscita. Então nós temos a nossa parte para que o milagre venha acontecer. Porque Deus, quando Ele tira a pedra, né, algo acontece. E no versículo 43, no qual nós lemos, está escrito assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o Senhor nesta manhã está dizendo para mim e para você: sonhos, vem para fora. Saúde, vem para fora. Milagre, vem para fora. Família, vem para fora. Coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que você precisa. Creia, somente creia. Segue em fé, crendo que o Senhor é poderoso. E Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Amém.
Qual foi essa ministração que o Senhor colocou no meu coração sobre confiar em Deus, crer no Senhor, crer de todo o coração que Ele quer agir. Basta termos atitude, não terceirizar, né? Mas nós sabemos o tamanho da nossa dor. O Senhor, Ele quer ressuscitar sonhos, quer restaurar projetos, quer restaurar a saúde. Amém? Amém. Vamos ouvir também este louvor.